o sino da igreja de São Pedro tocou 12 vezes, e quando pela praça vazia de Vila Nova, quando João apertou a mão de Miguel e disse sim, perante o padre relutante. Mas no momento em que os anéis foram trocados, um grito ecoou da multidão lá fora: isso não é casamento, é um enterro, e a porta da igreja foi arrombada por uma turba enfurecida, liderada pelo próprio pai de João, que atirou uma pedra que acertou o altar, espalhando estilhaços como confetes macabros. Naquele instante, o sonho de uma união pacífica se transformou em caos, e João soube que sua escolha havia acendido um fogo que consumiria tudo ao seu redor. João acordou suando frio, o coração acelerado, mas era apenas um pesadelo recorrente. Na realidade, o casamento ainda não havia acontecido, mas o anúncio público sim. Ele e Miguel haviam decidido se casar após 5 anos de um relacionamento escondido, em uma pequena vila no interior de Portugal, onde as tradições católicas ainda ditavam as regras sociais. João, aos 32 anos, era o professor de história local, respeitado por sua erudição e dedicação aos alunos. Miguel, 29, trabalhava como marceneiro, com mãos calejadas que esculpiam móveis como se fossem obras de arte. Eles se conheceram em uma feira de artesanato em Coimbra, onde Miguel vendia suas peças e João procurava inspiração para uma aula sobre o Renascimento português. Desde o início, o amor deles foi um segredo bem guardado. Vila Nova era um lugar onde todos se conheciam, e rumores podiam destruir reputações em um piscar de olhos. A família de João, conservadora e devota, esperava que ele se casasse com uma mulher da vila, talvez a filha do farmacêutico, para perpetuar o nome da família. Seu pai, António, um agricultor viúvo, via na homossexualidade um pecado imperdoável, algo que ele repetia nas conversas de bar: Deus fez homem e mulher para procriar, o resto é aberração. João cresceu ouvindo isso, reprimindo seus sentimentos desde a adolescência, quando se apaixonou por um colega de escola e sofreu em silêncio. Miguel, por outro lado, veio de uma família mais liberal em Lisboa, mas se mudou para Vila Nova em busca de tranquilidade após a morte da mãe. Ele era mais aberto sobre sua orientação, mas sabia dos riscos em um ambiente rural. Nós não precisamos de aprovação alheia, dizia-lhe a João nas noites em que se encontravam escondidos na oficina de Miguel. Mas João, sempre o pensador lógico, via os obstáculos. A lei portuguesa permitia o casamento gay desde 2010, mas a sociedade local ainda resistia. E se perdermos tudo? Meu emprego, tua oficina, nossa paz? Questionava João, os olhos verdes cheios de dúvida. A decisão de se casar veio após uma crise. Miguel foi diagnosticado com uma doença crónica, uma forma leve de esclerose múltipla, que o fazia temer pelo futuro. Quero que você seja meu companheiro legalmente, para que ninguém nos separe se algo piorar, implorou ele. João, tocado pela vulnerabilidade de Miguel, concordou. Eles anunciaram o noivado em uma reunião familiar, achando que o amor venceria o preconceito. Mas a reação foi imediata e brutal. O pai de João o deserdou verbalmente na frente de todos: você não é mais meu filho. Isso é uma vergonha para nossa linhagem. A mãe de Miguel, já falecida, não estava lá para defender, mas seus irmãos distantes enviaram mensagens de apoio misturadas com advertências: cuidado, o interior não é como a capital. Na vila, os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Alunos de João começaram a faltar às aulas, pais reclamando que ele influenciava mal as crianças. A oficina de Miguel viu clientes cancelarem pedidos, alegando problemas de agenda. Até o padre local, Padre Manuel, hesitou em realizar a cerimônia. A igreja aceita a lei civil, mas o sacramento é outra coisa. João se sentia dilacerado internamente. Ele amava Miguel mais que tudo, mas o peso da rejeição familiar o consumia. Noites insones passavam com ele questionando: estou sendo egoísta? Devo sacrificar meu amor pela paz da família? Um dia, enquanto caminhava pela praça, João foi confrontado por um grupo de vizinhos. Você acha que pode mudar nossas tradições? Isso é contra Deus, gritou um deles. Miguel, ao seu lado, defendeu: o amor não tem gênero, e a lei está do nosso lado. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. Naquela noite, alguém pichou, aberração, na porta da casa de João. O conflito interno de João se intensificou. Ele começou a duvidar se valia a pena prosseguir. Talvez possamos viver juntos sem o papel, sugeriu a Miguel, mas este rebateu: isso seria ceder ao medo, e eu não quero uma vida de sombras. A tensão culminou em uma reunião comunitária convocada pelo prefeito, um homem progressista mas cauteloso. Vila Nova deve evoluir, disse ele, mas a maioria vaiou. António, o pai de João, subiu ao palanque: meu filho foi corrompido pela cidade grande. Isso não é natural. João, presente, sentiu o coração partir. Ele se levantou e falou: pai, eu sou o mesmo filho que você criou. Meu amor por Miguel não muda isso. Mas as palavras só alimentaram mais ódio. Miguel, vendo João abalado, o puxou para fora: nós vamos superar isso juntos.
No final daquela semana, um aliado inesperado surgiu, Sofia, a irmã mais nova de João, que morava em Porto. Ela chegou à vila e confrontou o pai: você prefere perder um filho vivo a aceitar quem ele é? António vacilou, mas não cedeu. Sofia ofereceu apoio financeiro se necessário, mas João recusou: quer conquistar isso por mérito. Enquanto isso, Miguel lidava com sua saúde deteriorando, fadiga constante o fazia questionar se estava impondo um fardo a João. E se eu te arrastar para baixo? Perguntou. João respondeu com um abraço: você me leva. A preparação para o casamento prosseguiu em meio ao caos. Eles escolheram uma cerimônia civil simples no cartório local, evitando a igreja para não inflamar mais. Mas os convites geraram mais divisões, amigos de longa data declinaram, alegando conflitos. João sentiu a traição como uma facada. Porque as pessoas que eu ajudei agora me viram as costas, desabafou. Miguel, mais resiliente, disse: porque o medo é contagioso, mas o amor é mais forte. À medida que o dia se aproximava, João enfrentou uma escolha moral: prosseguir e arriscar tudo, ou recuar para preservar laços familiares. Em uma noite chuvosa, ele visitou o túmulo da mãe, falecida há 10 anos. Mãe, o que você faria? Murmurou. Lembrou-se de suas palavras: siga seu coração, filho. Isso o fortaleceu. No dia seguinte, ele confrontou o pai novamente: eu te amo, mas não vou me anular por você. António virou o rosto, mas uma lágrima escapou. Enquanto o sol se punha sobre os vinhedos ao redor de Vila Nova, João recebeu uma ligação anônima: se vocês casarem, vão se arrepender. A ameaça velada o deixou paralisado, mas ele não contou a Miguel imediatamente, temendo aumentar o stress sobre sua saúde. Em vez disso, ele dobrou os esforços para proteger seu relacionamento, contratando um advogado em Lisboa para garantir que tudo fosse legal. Nós não estamos violando nada, disse o advogado, mas preparem-se para backlash social. Miguel, percebendo a angústia de João, insistiu em uma conversa aberta. Sentados na varanda da casa de Miguel, com o cheiro de madeira fresca no ar, ele disse: eu sei que você está carregando isso sozinho. Compartilhe comigo. João confessou a ligação, e Miguel apertou sua mão: juntos, somos invencíveis. Mas internamente, Miguel lutava com sua própria insegurança. Sua esclerose o fazia-se sentir fraco, e ele se perguntava se João merecia alguém normal. Eu não quero ser um peso, admitiu. João rebateu: você é minha força, não meu fardo. A família de João se dividiu ainda mais. Sofia voltou para ficar com ele, trazendo energia positiva. Eu vou ser sua madrinha, declarou ela, ignorando as objeções do pai. António, isolado em sua fazenda, começou a beber mais, murmurando para si mesmo sobre perda de valores. Vizinhos o incentivavam, formando um grupo informal contra o casamento. Um deles, o dono da mercearia, recusou vender para João: não sirve pecadores. Isso forçou João a viajar para a cidade vizinha por suprimentos, aumentando sua exaustão. Na escola, a pressão aumentou. O diretor chamou João para uma reunião: pais estão reclamando. Talvez seja melhor você pedir licença até isso passar. João se defendeu: meu trabalho é impecável. Isso é discriminação. O diretor suspirou: é a realidade da vila. João saiu furioso, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ele amava ensinar, via nos alunos o futuro de Portugal, mas agora via olhares de julgamento nos corredores. Miguel enfrentou sua própria traição. Um cliente antigo, que ele considerava amigo, cancelou um grande pedido e espalhou rumores: ele é doente e pervertido. Miguel confrontou o homem na praça: você me conhece há anos. Isso muda tudo. O homem cuspiu: sim, muda. Miguel voltou para casa abalado, questionando sua escolha de morar ali. Talvez devêssemos nos mudar para Lisboa após o casamento, sugeriu a João. Mas João hesitou: esta é minha casa. Fugir seria admitir derrota. Uma noite, durante um jantar com Sofia, a conversa virou para moralidade. O que é certo, afinal? Perguntou João. Sofia respondeu: ser fiel a si mesmo. Mas João ponderava as consequências: perda de herança, isolamento social, impacto na saúde de Miguel. Ele começou a ter dúvidas profundas, imaginando uma vida sem Miguel versus uma vida rejeitada. E se eu estiver errado? Pensou. O conflito escalou quando António apareceu na casa de João. Eu te criei para ser um homem de verdade, gritou. João, com voz firme, rebateu: ser homem é amar sem medo. António saiu batendo a porta, mas deixou uma carta: pense no que sua mãe diria. Isso abalou João, que chorou nos braços de Miguel. Ele está me manipulando, disse. Miguel concordou: mas você não pode deixar que ele vença.
Enquanto isso, aliados surgiram. Um grupo de jovens da vila, influenciados pelas aulas de João, formou um apoio silencioso. Uma aluna, Maria, de 17 anos, escreveu uma carta: Professor, você me ensinou sobre direitos humanos. Agora vejo na prática. Isso renovou a esperança de João. Ele e Miguel decidiram prosseguir, marcando a data para 2 semanas depois. Mas a traição veio de onde menos esperavam. O melhor amigo de Miguel, Tiago, que sabia do relacionamento há anos, revelou acidentalmente detalhes em uma conversa de bar. No dia seguinte, mais pichações apareceram, fora, aberrações. Miguel confrontou Tiago: Você nos traiu. Tiago admitiu: Foi sem querer, mas talvez seja melhor vocês pararem. Miguel cortou laços: Amizade verdadeira não tem sem querer. João, vendo Miguel sofrendo, tomou uma decisão arriscada: falar publicamente em uma assembleia da vila. Eu sou gay, e amo Miguel. Isso não me torna menos humano, declarou. A multidão dividiu-se, alguns aplaudiram, outros vaiaram. Antônio assistiu em silêncio, o rosto contorcido. Após o discurso, João recebeu mensagens de apoio de fora da vila, mas localmente, o ódio intensificou. A saúde de Miguel piorou com o estresse, uma crise o levou ao hospital em Coimbra. João ficou ao seu lado, segurando sua mão: Não me deixe. Miguel sorriu fraco: Nunca. Mas o incidente forçou João a confrontar a realidade: suas escolhas afetavam a vida de Miguel. Vale a pena o risco? Questionou-se. Ao voltar para casa, João encontrou a porta arrombada. Dentro, móveis destruídos e uma nota: Para ou piora. O medo se instalou, mas em vez de recuar, João chamou a polícia. O oficial, simpático, disse: Vamos investigar, mas em vilas assim, é complicado. João soube então que a luta era maior que ele. Sofia ajudou a arrumar a casa, e juntos planejam contra-ataques, uma petição online por direitos LGBT no interior. Vamos transformar isso em mudança, disse ela. Miguel, recuperando, concordou: Nossa história pode inspirar outros. Os dias antes do casamento foram um turbilhão de emoções. João e Miguel se refugiaram na casa de Sofia em Porto por alguns dias, buscando respiro. Lá, em meio ao bulício da cidade, eles se sentiram livres pela primeira vez. Aqui ninguém nos julga, disse Miguel, beijando João na rua. Mas o retorno a Vila Nova trouxe a realidade de volta. A polícia não encontrou culpados pelo arrombamento, e rumores apontavam para conhecidos de Antônio. Antônio, consumido pela raiva, procurou o padre: Impeça isso, pelo amor de Deus. Padre Manuel, dividido, respondeu: A lei civil permite. Meu papel é orientar almas. Antônio saiu frustrado, tramando em silêncio. Ele convocou uma reunião familiar sem João, onde parentes distantes concordaram em boicotar o evento. Ele escolheu o pecado, disseram. João, ciente do boicote, sentiu a dor da rejeição. Minha família inteira me abandona, desabafou com Miguel. Este, com olhos cheios de empatia, disse: Nós somos família agora. Mas internamente, João lutava com culpa: Estou destruindo laços por egoísmo. Ele começou terapia por telefone com um psicólogo em Lisboa, explorando seus conflitos. Você merece felicidade, disse o terapeuta. Mas a que custo? Rebateu João. Miguel enfrentou uma recaída na saúde, forçando-o a reduzir o trabalho. Eu odeio me sentir inútil, confessou. João apoiou: Você é essencial para mim. Eles passaram noites planejando o futuro, talvez adotar uma criança um dia, ou abrir uma loja juntos. Mas esses sonhos eram ofuscados pela realidade. Uma traição maior veio quando o prefeito, antes neutro, cedeu à pressão e sugeriu adiar o casamento por segurança. João confrontou-o: Isso é covardia. O prefeito admitiu: A vila está dividida. Pense no bem maior. João saiu indignado, vendo como instituições falhavam. Sofia organizou uma pequena manifestação de apoio, trazendo amigos de Porto. Portugal evoluiu, Vila Nova precisa acompanhar, gritavam. Mas contra manifestantes, liderados por vizinhos conservadores, responderam com insultos. Uma briga quase eclodiu, separada pela polícia. João, no meio, sentiu o peso: Minha escolha causa violência. Na véspera do casamento, Antônio apareceu na porta de João. Filho, pare com isso. Volte para casa, implorou. João, com lágrimas, disse: Esta é minha casa agora, com Miguel. Antônio partiu derrotado, mas plantou a semente da dúvida. Aquela noite, João não dormiu, ponderando-se sacrificar o amor pela família. No dia do casamento, o cartório estava cercado por manifestantes. João e Miguel entraram de mãos dadas, ignorando os gritos.
Dentro, o oficial, progressista, sorriu, bem-vindos ao futuro. Eles trocaram votos simples, cheios de emoção. Prometo-te amar apesar de tudo, disse João. Miguel respondeu, e eu, te proteger sempre. Mas ao saírem, a turba os esperava. Pedras voaram, uma acertando o ombro de Miguel. Caos irrompeu. João protegeu Miguel, gritando, parem. A polícia interveio, mas o dano estava feito. Miguel, ferido, foi levado ao hospital. João, ao seu lado, chorou, isso é minha culpa. No hospital, médicos confirmaram, contusão leve, mas o stress agravou a esclerose. Miguel acordou fraco, valeu a pena. João assentiu, mas duvidava. Sofia chegou, vocês são casados agora. Isso é vitória. António soube do incidente e visitou o hospital em segredo. Vendo Miguel vulnerável, ele vacilou. Eu não queria isso, murmurou para si. Mas não se aproximou. Dias após, a vila se acalmou, mas o estrago permaneceu. João perdeu o emprego, incompatível com valores escolares, disse o diretor. Miguel fechou a oficina por falta de clientes. Eles decidiram se mudar para Porto, deixando tudo para trás. Perdemos, mas ganhamos um ao outro, disse João. Em Porto, eles reconstruíram. João encontrou trabalho como tutor, Miguel como artesão em uma galeria. Mas o trauma persistia. João sonhava com a vila, questionando escolhas. Uma carta de António chegou, sinto sua falta. Talvez eu esteja errado. João debateu responder. Ele merece perdão, perguntou a Miguel. Todos merecem uma chance, respondeu. Em Porto, a vida parecia renascer. A cidade vibrante, com suas ruas íngremes e o Douro reluzente, oferecia anonimato e aceitação. João e Miguel alugaram um pequeno apartamento no bairro da Ribeira, onde casais como eles passeavam livremente. Aqui podemos ser nós mesmos, disse Miguel, respirando aliviado. Mas as cicatrizes de Vila Nova não sumiam. João acordava com pesadelos, revivendo o caos do casamento. Eu causei isso tudo, confessava em terapia. Miguel, com saúde estabilizada graças a tratamentos melhores, incentivava, nós sobrevivemos. Isso nos fortaleceu. Eles se juntaram a um grupo de apoio LGBT, compartilhando sua história. Outros casais os admiravam, vocês são pioneiros no interior. Mas João sentia o custo, perda da família, carreira, raízes. A carta de António assombrava João. Ele a releu inúmeras vezes, venha visitar. Conversemos. Miguel aconselhou, vá, mas proteja seu coração. João decidiu ir sozinho, voltando a Vila Nova após meses. A vila parecia a mesma, mas ele se sentia estranho. Na fazenda, António recebeu com um abraço hesitante. Filho, eu errei, disse, olhos baixos. João, emocionado, perguntou, por que agora? António confessou, vi o que causei. O hospital me abriu os olhos. Eles conversaram por horas. António admitiu preconceitos enraizados na educação religiosa e medo do julgamento alheio. Eu temia perder respeito, disse. João rebateu, e perdeu um filho. António pediu perdão, prometendo mudar. Aceite Miguel também, exigiu João. António assentiu, dê tempo. João voltou a Porto esperançoso, mas cauteloso. Ele parece sincero, contou a Miguel. Este, cético, disse, ações falam mais que palavras. Eles decidiram convidar António para uma visita. Enquanto isso, Sofia mediava, pai está lendo sobre direitos LGBT. É um começo. Mas outros familiares resistiam, mantendo distância. Uma oportunidade surgiu, um jornal local quis entrevistar João e Miguel sobre sua jornada. Podemos inspirar mudanças, disse João. Eles aceitaram, contando tudo, amor, rejeição, violência, resiliência. A matéria viralizou, gerando debates online. Apoio veio de todo Portugal, mas também ódio. Vocês destruíram tradições, comentavam conservadores. Em Vila Nova, a entrevista causou rebuliço. Alguns vizinhos se desculparam, outros endureceram. O prefeito elogiou, vocês forçaram a evolução. Mas António enfrentou backlash, amigos o ostracizaram por trair valores. Quando António visitou Porto, a tensão era palpável. Ele apertou a mão de Miguel, desculpe pelo sofrimento. Miguel aceitou, o passado fica lá. Eles jantaram, conversando sobre banalidades, construindo pontes. António viu o amor deles, vocês são felizes, admitiu. Mas uma revelação abalou tudo. António confessou,
Eu incentivei a turba no casamento. Não esperava violência. João ficou chocado. Você nos colocou em perigo. Antônio chorou. Eu estava cego de raiva. Miguel, furioso, saiu da sala. João debateu internamente, perdoar ou cortar laços. Após reflexão, João disse, perdão exige mudança real. Antônio prometeu, vou advogar por vocês na vila. Ele voltou e começou a falar abertamente contra preconceito, perdendo amigos mas ganhando respeito de outros. João e Miguel ponderaram o preço pago, isolamento, saúde, carreira. Foi certo prosseguir? Perguntou João. Miguel respondeu, sim, porque vivemos autênticos. Anos passaram. Eles adotaram uma criança, tornando-se família. Vila Nova mudou lentamente, com mais aceitação. Antônio se tornou avô orgulhoso, visitando regularmente. Mas ecos do passado permaneciam. João escreveu um livro sobre sua jornada, explorando dilemas éticos, amor versus tradição, indivíduo versus sociedade. Com o tempo, João e Miguel se estabeleceram em uma rotina pacífica em Porto. A adoção de uma menina, Ana, de 5 anos, trouxe alegria e propósito. Ela é nossa luz, dizia Miguel, brincando com ela no parque. João, agora autor publicado, usava sua história para palestras sobre direitos LGBT. Cada luta conta, enfatizava. Antônio, transformado, ajudou a fundar um grupo de apoio na vila. Eu era parte do problema, agora sou da solução, declarava. Mas nem todos perdoavam. Alguns familiares cortaram contato, e Vila Nova ainda tinha bolsões de preconceito. Uma crise final testou tudo. Miguel sofreu uma recaída grave, hospitalizado por semanas. João ficou ao seu lado, cuidando de Ana e gerenciando tudo. Não posso perdê-lo, pensou. Antônio veio ajudar, deixe-me cuidar da neta. Isso selou a reconciliação. Miguel se recuperou, mas frágil. O estresse inicial acelerou isso, admitiu o médico. João sentiu culpa, minhas escolhas o machucaram. Miguel rebateu, nossas escolhas nos deram esta vida. Refletindo, João questionava as decisões, confrontar sociedade vale o dano pessoal. A família deve prevalecer sobre amor. Seu livro gerou debates, leitores divididos entre admiração e crítica. Em uma palestra, alguém perguntou, você se arrepende? João respondeu, não, porque cresci. Mas o preço foi alto. A história deles inspirou outros, jovens gays na vila saíram do armário, citando-os como exemplo. No final, sentados à beira do Douro, João e Miguel assistiam ao pôr do sol. Valeu cada lágrima, disse João. Miguel sorriu, e continuará valendo. Mas uma pergunta permanece, foi certo priorizar o amor individual sobre a harmonia familiar e social, mesmo que isso cause dor irreparável?